Olha, é impressionante a sua fé. O que você já enfrentou, as provas, as perseguições, as lutas que você enfrenta, e você se apresenta a Deus. Você apresenta a Deus as suas súplicas. Da sua boca não sai blasfêmia. Da sua boca saem louvores a Deus. Você confessa Jesus Cristo. Sabe, essa sua postura, a sua fé é tão impressionante. E as pessoas que te perseguem, sabia que elas queriam ter essa fé? Sabia que as pessoas que armam contra você, elas admiram a sua devoção a Deus? Elas gostariam de ter essa mesma fé. É por isso que você não deve deixar de orar por aqueles que te perseguem. Porque na sua ignorância, por ter a inveja no coração, ao invés deles imitarem você, eles querem te perseguir. Mas isso não vai abalar sua fé. Isso não vai tirar você do caminho. O Senhor tem grandes projetos na sua vida. E pelo fato de você confiar nele, saiba que tem bênçãos no teu nome. O Senhor envia anjos com teu endereço. Você é o destinatário das bênçãos de Deus. Mas você tem que prestar muita atenção na palavra de Deus para que o inimigo não confunda, não tire você do propósito. Você deve permanecer na sua rotina de oração, porque a fé, ela deve ser alimentada pela palavra de Deus, a palavra revelada de Deus ao teu coração. Nós estamos orando, tirando força da fraqueza, porque tirar força da fraqueza é viver pela fé. A graça de Deus te sustenta. Você está de pé porque você se ajoelha diante de Deus. Então, quando vem o problema, quando vem os desafios, você fica de pé, porque Deus te dá graça e te sustenta. Aleluia. Eu vou trazer o exemplo de fé de Daniel. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 6, fala de Daniel na cova dos leões. Sabe, Daniel, ele destacava, isso despertava muita inveja dos seus concorrentes. O rei viu graça em Daniel, porque Daniel tinha o Espírito de Deus. Assim como você, Daniel tinha uma rotina espiritual. Ele orava 3 vezes ao dia. E as pessoas que Daniel concorria, porque Daniel, ele tinha responsabilidades no reino do rei Dário, e ele teve, entre aquelas pessoas que estavam com ele no reino, ele destacava tanto e despertou a ira dos seus inimigos. Mas eles não tinham como derrubar Daniel. Daí o que eles pensaram? Vou tocar na fé dele, né? Veja se não é assim que o inimigo tenta derrubar os escolhidos de Deus. Ele tenta confundir. Ele tenta tocar na sua fé, porque ele sabe, se você esmorecer na fé, então você fica vulnerável. Sabe o que eles queriam interromper de Daniel? Exatamente a comunhão que ele tinha com Deus. Então, os conspiradores, os homens que tinham inveja de Daniel,
resolveu fazer uma armadilha contra a fé de Daniel. Veja, eles poderiam combater o próprio Daniel, mas o inimigo sabe, se ele não tentar confundir a sua fé, ele não terá sucesso. Então ele vai querer atacar e confundir você. É preciso ter essa clareza. Então aqueles homens, eles fizeram uma armadilha. Eles forjaram um decreto, eles seduziram o rei Dário a fazer um decreto. Como eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, e eles sabiam que este era o segredo de Daniel, a fé de Daniel. Então qual o decreto eles fizeram? Eles se apresentaram ao rei, bajulando o rei, dizendo que somente o rei era digno de receber adoração. Então eles induziram o rei a fazer uma estátua do rei, e foi feito um decreto para que ninguém se prostrasse diante de outro Deus que não fosse o rei. Portanto, esse decreto atingia a fé de Daniel. Este decreto, na prática, Daniel não poderia orar a Deus. Olha que estratégia. Veja se não é isso que o inimigo quer que você faça, que você deixe de buscar a Deus. Ele tenta te oprimir, tenta te confundir, para que você não busque a Deus. Muito bem. Então, eles conseguiram. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que toda armadilha contra você será frustrada. Mas naquela altura, parecia que Daniel tinha perdido. Parecia que os inimigos tinham triunfado contra a fé dele. Porque de fato o rei aceitou aquele decreto e assinou e selou com o seu anel de autoridade. Não importa o estágio da sua luta, viu? O Senhor vai fazer essa luta se reverter ao seu favor. Mas você deve fazer o que Daniel fez. Você acha que Daniel desistiu? Você acha que Daniel, diante dessa afronta, ele caiu? Não. Daniel, ele se colocou diante de Deus e se prostrou. E foi feito o decreto. Nenhum homem do reino do rei Dário poderia se prostrar diante de outro Deus. Só que Daniel, ele decidiu agradar a Deus e desagradar os homens. Ele se posicionou. Se você puder agradar a Deus e os homens, ótimo. Mas se você estiver diante de uma decisão onde você tem que escolher ou agradar a Deus ou agradar os homens, então você deve escolher agradar a Deus. Foi o que Daniel escolheu. Ele não quebrou a rotina espiritual. Ele não cedeu à pressão. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. O que aconteceu? Os homens então pegaram Daniel orando a Deus e foi então decretado que ele fosse jogado. A sentença era jogar quem se prostrasse diante de outro Deus, era jogado na cova dos leões. E assim foi feito. Daniel foi jogado na cova dos leões. Esta era a condenação de quem se prostrasse diante de Deus. E Daniel foi jogado. Veja, Deus não poderia impedir Daniel de ser jogado na cova dos leões? De repente você está na cova. Você não cedeu, você não desistiu da sua fé. Parece que o inimigo conseguiu te derrotar. Parece que a situação que você se encontra, parece que você perdeu. Parece que é o teu fim. Daniel foi jogado
por conta da sua fé, por despertar a ira do inimigo, por não desistir de buscar a Deus. E a cova, os leões estavam famintos. Só que Deus era com Daniel. Você acha mesmo que Deus vai desamparar você? Você acha que Deus te trouxe até aqui para você morrer? Para envergonhar o nome dele? Você acha que Deus não tem poder para tapar a boca dos leões? A fúria do inimigo? Deus permitiu que Daniel fosse jogado à cova dos leões, porque ele ia reverter esta situação. Viu? Deus vai reverter esta situação ao teu favor. Glória a Deus por isso. Eu quero aqui ler daqui, da parte que o rei que estava aflito, porque o rei viu que ele foi enganado, mas ele não poderia voltar atrás do seu decreto. Daí o rei, no dia seguinte, ele aflito, ele foi ver o que aconteceu com Daniel. E daí ele viu que Daniel foi livre dos leões. Os leões não se apoderaram de Daniel. E aqui no versículo 26, o rei declara, depois de ver o grande livramento de Daniel, depois de ver o poder de Deus, o livramento de Deus, ele declara: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Veja bem, o rei, por ver o grande livramento, ele declarou essa palavra: o Deus de Daniel. Eu digo que as pessoas vão falar o teu nome e vão glorificar o Senhor por conta da sua fé. Ele continua dizendo: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aqui diz assim no 28, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Veja bem, Daniel teve a credibilidade, porque ele valorizou a sua fé, ele não cedeu, e por conta dele guardar a fé, Deus honrou ele grandiosamente. Teve uma virada. Eu quero declarar sobre a sua vida: todo projeto contra ti será frustrado, e o Senhor vai fazer uma virada, uma mudança de cenário. O que você está vendo agora não define você. Faz parte do projeto de Deus. Então Deus vai pegar essa situação onde você está na desvantagem e vai fazer uma invertida. E você vai mudar esse cenário. O Senhor vai mudar este cenário. Aleluia. O que você deve fazer? Fazer o que Daniel fez. Fazer o que Daniel fez. Se posicionar. Continuar a sua rotina de oração. Não ceder à pressão. E Deus deu graça a Daniel. E o rei viu graça nele e ele teve o seu nome honrado. Viu? Deus vai honrar você diante dos seus inimigos. E a pessoa que não conhece o teu Deus vai glorificar o teu Deus por conta da sua fé. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Muito bem, amados, vamos então orar os Salmos 91. Vamos declarar a palavra de Deus. Vamos manter a nossa rotina de oração. No dia de luta, no dia de bonança, não importa a circunstância, nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que privilégio! Para Daniel foi revelado a palavra,
ele se manteve ali. O que diferencia Daniel de você? Nada, porque Daniel teve a fé no Deus que você tem. Daniel teve a rotina que você tem de oração diária. Você deve investir na sua vida com Deus. Quanto mais você investir na sua vida com Deus, mais forte você será, mais bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Aleluia. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, nós estamos em oração diante de Ti, na nossa rotina de oração. Pai, nós estamos na Tua habitação. Estamos protegidos, ó Deus, contra todo ataque do maligno. Ele pode até ameaçar, mas a ameaça dele, Pai, não se concretiza, porque o Senhor nos guarda. O Senhor Deus tapa a boca dos leões. Os leões famintos, ferozes, não devora o escolhido do Senhor. Não importa, Pai, o quão furioso é o inimigo, mas o Senhor, meu Pai, é superior, é soberano. Nós estamos clamando o Senhor, assim como Daniel confessava a sua palavra. Nós confessamos a sua palavra, nos rendemos a Ti, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos de que o Senhor reina. O Senhor, meu Pai, está cuidando de todos os detalhes. Não nos amedrontamos diante das ameaças, diante das afrontas. Não blasfemamos contra o Senhor. Não negamos a nossa fé. Seguimos em frente, ó Deus. Nos prostramos diante de Ti, confessando Jesus Cristo como nosso Salvador. Oh Deus, dá a visão para essa pessoa, Pai. Deus, tira todo o medo. Meu Pai, no lugar do medo, esteja a coragem, a visão, a fé. As pessoas que conhecem ela, Senhor, não entendem como ela está de pé. É porque ela tem clamado o Senhor. Ela tem buscado o Senhor com inteireza de coração. Honra a fé dela, Pai. Honra a fé. Revela no coração dela, Pai, o projeto. A grandiosidade do projeto. O Senhor, meu Deus, sabe todos os dias da vida dela. O Senhor já a escreveu.
ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Por isso, ela firma o voto com o Senhor, de não quebrar a aliança, de não olhar para trás. Não, ela vai seguindo em frente, no propósito, no teu plano, Pai. Todo projeto contrário, toda armadilha é frustrada. Aleluia. E o Senhor vai mudar esse cenário de escassez para prosperidade, de doença para saúde. Aleluia. De brigas, contendas para harmonia, união familiar. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido para a mulher para o marido. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, quebrar toda maldição. Tira o estranho, Pai, dessa casa. Tira o invasor, o estrangeiro, aquilo que não provém de Ti, Pai. Não permanece nessa casa. Espírito Santo, sopra, Pai. Vai removendo, Deus, as trevas, a escuridão, o engano, e a verdade prevaleça. Reina, meu Pai, nesse lar. Reina nesse coração. Ó Deus, que a Tua vontade prevaleça, porque essa pessoa faz o compromisso, meu irmão ou minha irmã, faz o compromisso, uma aliança com o Senhor. Honra a fé dela, Pai, assim como o Senhor honrou a Daniel, e o rei glorificou o Senhor por meio da fé de Daniel. Que assim seja também, que o Teu nome seja glorificado através do testemunho, Pai, do meu irmão, da minha irmã, que busca o Senhor de todo o coração. Pai amado, Pai querido, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Bonfim. Nós estamos juntos, na mesma fé, buscando o Senhor. Então, fique firme nesse propósito e Deus vai honrar a sua fé. Até o próximo devocional. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda